Um menino de rua corre em direção a um carro estacionado ao ouvir um choro fraco. Dentro, um bebê está preso, à beira de desmaiar. Mas quando ele salva a criança e chega ao hospital, um milionário entra desesperado e congela ao vê-lo. O que acontece nos minutos seguintes muda para sempre a vida de todos e revela um segredo que ninguém estava preparado para descobrir. Antes de seguirmos, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história emocionante. Quero saber até onde ela vai chegar. Lucas apertava as balas no bolso, sentindo o plástico amolecido pelo calor. Ele precisava vender rápido. Cada minuto que passava sem dinheiro era um minuto a menos para comprar o remédio da mãe. Ele atravessava a faixa, desviando de carros e buzinas quando ouviu. Um som agudo, fraco, choro. Não era o choro raivoso de um bebê saudável, mas um lamento rouco, quebrado, como se a voz estivesse se apagando. Lucas parou no meio-fio, franzindo o senho. Olhou para um lado, para o outro, e lá estava. Um carro prata, estacionado a poucos metros, com vidros fechados e escurecidos pelo insúlfium. Foi então que a porta do motorista se abriu de repente. Um homem alto saiu apressado, usando boné e óculos escuros. A camisa colada ao corpo pela transpiração, o jeito tenso de olhar para os lados, como quem teme ser visto. Não parecia alguém indo apenas comprar algo. Parecia alguém fugindo. Lucas fixou os olhos nele. O homem andou rápido até a esquina e entrou numa farmácia, quase sem olhar para trás. O choro voltou, mais fraco. Lucas se aproximou do carro, o suor escorrendo pelo rosto. Espiou pelo vidro e seu estômago se revirou. No banco de trás, preso à cadeirinha, um bebê de no máximo 1 ano se contorcia, o rostinho vermelho e os olhinhos semicerrados. Ei! Lucas encostou no vidro, como se pudesse acalmar a criança com a voz. Calma, calma. Mas o ar lá dentro devia estar sufocante. O vidro embaçado denunciava o calor preso. O menino olhou em volta, procurando ajuda, mas a rua estava quase vazia. Até que uma figura encurvada se aproximou. Seu Miguel, um morador de rua que vivia sob a marquise da padaria. "O que foi, moleque?" perguntou, limpando o suor com a barra da camiseta suja. "Tem um bebê aí dentro", Lucas apontou. "Ele tá mal." Seu Miguel encostou o rosto no vidro, viu a criança e arregalou os olhos. "Isso vai dar ruim", murmurou, já procurando algo no bolso. Tirou um pedaço de ferro enferrujado, talvez parte de uma antiga dobradiça. "Afasta, menino." O som do ferro batendo contra o vidro ecoou na rua. 1, 2, 3 pancadas. O vidro estilhaçou, caindo em pedaços sobre o banco. O ar quente escapou como se fosse vapor e o cheiro forte de plástico aquecido tomou o ar. Lucas enfiou os braços pela abertura, destravou a porta e puxou o bebê para fora. A pele da criança estava quente demais, como se tivesse febre alta. O choro cessava aos poucos, e isso não era bom sinal. "A gente tem que levar para o hospital agora", gritou Lucas, sentindo o peso leve demais nos braços. Eles começaram a correr, e cada passo parecia mais lento do que deveria. O coração de Lucas batia forte, não só pelo esforço, mas pelo medo de que fosse tarde demais. Ao virar a esquina, um ônibus passou buzinando. Lucas segurou o bebê com força, desviou por pouco de uma moto e entrou na rua do pronto-socorro. A recepção pareceu congelar por um instante quando ele surgiu, descalço, suado, carregando aquela criança. Ele estava preso no carro, Lucas arfava. "Tá quente demais." A enfermeira o arrancou de seus braços e correu para dentro. Lucas ficou parado, sem saber se devia seguir ou esperar. As mãos tremiam e só então percebeu que estavam cheias de pequenos cortes dos estilhaços. Seu Miguel encostou ao lado dele, respirando pesado. Moleque", disse olhando para o corredor por onde o bebê havia desaparecido. "Você salvou uma vida hoje." Mas Lucas não sentia alívio. Uma pergunta martelava sua cabeça. Por que aquele homem deixaria um bebê trancado num carro naquele calor e ainda sairia com aquela pressa estranha?
Ele olhou para a porta da farmácia, lá no fim da rua, e não viu o homem voltar. E foi aí que algo gelado percorreu a espinha de Lucas. Talvez o bebê não estivesse apenas esquecido no carro. Talvez fosse muito pior. O barulho das sirenes ecoou antes mesmo de Lucas perceber de onde vinha. 2 policiais entraram apressados pelo corredor do pronto-socorro, os coletes refletindo a luz fria das lâmpadas. Uma enfermeira os guiou para dentro, onde o bebê estava sendo atendido. Lucas, sentado numa cadeira de plástico, observava tudo com um misto de curiosidade e receio. Não sabia se devia ficar ali. Afinal, estava acostumado a que pessoas como ele, com roupas gastas, pés sujos e aparência de quem vive na rua, fossem mandadas embora em lugares assim. Mas algo no olhar da enfermeira que o atendeu quando ele chegou o manteve sentado, como se de alguma forma ele fizesse parte daquela história agora. É ele! Uma voz masculina, grave e carregada de urgência ecoou pela recepção. Lucas ergueu os olhos no mesmo instante. Um homem alto entrou, seguido de 2 seguranças. Vestia uma camisa social clara que agora estava amassada e parcialmente aberta no colarinho, como se tivesse se vestido às pressas. O cabelo, levemente grisalho nas laterais, estava desalinhado, e o rosto mostrava uma mistura de desespero e determinação. Ele avançou até a equipe médica. "Onde está meu filho?" perguntou, quase sem respirar. O médico hesitou por um segundo antes de responder. "Está estável, Sr. Albuquerque, mas a desidratação era grave. Estamos cuidando dele agora." Lucas não reconheceu o nome de imediato, mas percebeu que todos na recepção reagiram àquela apresentação. Alguns cochichavam, outros simplesmente olhavam, como se estivessem diante de alguém importante. O homem passou as mãos pelo rosto, num gesto de alívio e exaustão. Depois, virou-se para a policial ao lado. "Como encontraram meu filho? Quem o trouxe até aqui?" Foi então que a policial apontou discretamente na direção de Lucas. Foi ele. Henrique Albuquerque caminhou até onde o menino estava, e cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Lucas sentiu um frio estranho no estômago, não por medo, mas porque aquele homem tinha uma presença forte, do tipo que faz todo mundo prestar atenção. "Foi você?" Henrique perguntou, inclinando-se um pouco para ficar à altura do garoto. "Foi você que tirou meu filho daquele carro?" Lucas assentiu devagar. "Eu ouvi ele chorar e estava muito quente lá dentro. Achei que ele ia..." A voz falhou. Henrique fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abriu novamente, havia algo diferente neles. Não era só gratidão, era um alívio profundo, quase dolorido. "Se não fosse por você..." A voz dele também vacilou. "Eu não sei." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um choro agudo vindo do corredor. Henrique se virou de imediato e Lucas percebeu que o homem estava tremendo levemente. O médico voltou, carregando o bebê envolto em um cobertor hospitalar. Pequeno, frágil, mas respirando com mais força agora. Henrique estendeu os braços e o segurou contra o peito. O abraço foi apertado, protetor, como se ele quisesse impedir que o mundo inteiro tocasse naquela criança outra vez. Lucas observou, sem conseguir desviar os olhos. O que mais chamou sua atenção não foi a roupa cara ou a postura firme daquele homem, mas a forma como ele olhava para o bebê, como se fosse tudo o que restava de algo muito maior que ele já havia perdido. "Vou querer saber tudo", disse Henrique, voltando-se para os policiais, mas ainda com o filho nos braços. "Quero cada detalhe." A policial explicou que ainda precisavam ouvir o relato de Lucas. Henrique olhou para o garoto novamente. "Você pode me contar o que aconteceu, desde o início?" Lucas engoliu seco. Não era acostumado a que adultos quisessem ouvir sua versão das coisas. Mas havia algo no tom de Henrique que não soava como uma ordem. Era mais como um pedido de alguém que realmente precisava saber.
Ele contou o calor sufocante, o homem saindo do carro, o choro fraco, o vidro quebrado, a corrida até o hospital. Henrique ouvia sem interromper, apenas apertando o bebê contra si a cada detalhe mais tenso. Quando Lucas terminou, Henrique respirou fundo, como se tentasse conter algo que queria transbordar. Você salvou meu filho. Lucas deu de ombros, quase envergonhado. Eu só não podia deixar ele lá. Henrique assentiu devagar, olhando para ele com uma mistura de respeito e tristeza. Você não tem ideia do que isso significa para mim. O médico pediu para levar o bebê de volta à sala para novos exames e Henrique, relutante, o entregou. Ficou alguns segundos parado, olhando para o corredor antes de voltar-se para Lucas. Você tem alguém aqui no hospital? Família? Perguntou. Não, minha mãe tá em casa. Lucas respondeu, hesitando. Não queria dar detalhes. Henrique pareceu entender que havia mais naquela história. Eu quero conversar com você de novo. Pode esperar um pouco? Lucas assentiu. E enquanto Henrique se afastava para falar com a polícia, percebeu que o coração batia mais rápido. Não sabia exatamente por quê, se era pelo peso do que tinha acabado de fazer ou pela estranha sensação de que aquele homem não sairia da sua vida tão cedo. Na recepção, os cochichos continuavam. Alguns mencionavam a palavra sequestro, outros falavam sobre semanas sem notícias. Lucas captava pedaços das conversas, mas ainda não tinha o quadro completo. Até que uma frase dita por um dos policiais fez seu corpo inteiro gelar. Esse menino estava no centro de uma das maiores buscas da cidade. Lucas baixou os olhos, tentando processar. Ele não só tinha salvado uma vida, tinha se colocado, sem saber, no meio de algo muito maior. E pela primeira vez, começou a se perguntar se isso poderia ter consequências para ele. Henrique voltou com um olhar mais calmo, mas havia uma gravidade silenciosa em sua expressão. Sentou-se na cadeira ao lado de Lucas, como se quisesse deixar claro que tinha tempo para ouvir. Você falou que sua mãe está em casa. Ela está bem? Perguntou, mantendo o tom baixo, quase cuidadoso. Lucas hesitou. Não gostava de expor sua vida para estranhos, mas aquele homem parecia realmente interessado, e não no sentido curioso ou intrometido. Era interesse de quem queria entender. Ela está doente, fica muito na cama. E você cuida dela? Henrique perguntou, inclinando-se um pouco. O garoto assentiu. Faço o que posso, vendo balas no sinal. Às vezes consigo uns trocados com reciclagem. Henrique não respondeu de imediato, apenas observou o menino, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça invisível. Lucas desviou o olhar, e foi aí que sua mente começou a viajar, puxando lembranças como se uma porta tivesse sido aberta. Era madrugada. O vento gelado cortava como navalha, e Lucas encolhia-se dentro de uma caixa de papelão reforçada com fita. O barulho de garrafas rolando pelo asfalto denunciava que outro grupo de moradores de rua estava próximo, discutindo sobre quem tinha direito a um pedaço de calçada. Ele apertava contra o peito um cobertor fino que havia ganhado de uma senhora dias antes. Isso é para você e para sua mãe, menino, ela dissera, entregando também um pacote pequeno de pães. Foram 2 dias de café puro e pão duro, divididos ao meio. Lucas comia menos para que a mãe tivesse mais. Outra lembrança surgiu: o calor sufocante de um meio-dia, o cheiro azedo do lixo acumulado e a pressa para catar latinhas antes que o caminhão de coleta chegasse. Um homem mais velho, também catador, aproximou-se e empurrou discretamente uma garrafa de água para ele. Bebe aí, tá um forno hoje. O gesto simples parecia enorme na vida de Lucas. No presente, Henrique ainda estava sentado, ouvindo em silêncio enquanto Lucas contava, de forma breve e sem detalhes dramáticos, como era viver na rua. O menino falava sem perceber que revelava muito mais nos silêncios do que nas palavras. E sua mãe? Ela recebe algum atendimento? Perguntou Henrique, tentando medir até onde poderia ir sem parecer invasivo.
Tem um postinho perto de casa, mas nem sempre tem médico. O remédio que ela precisa, só comprando. Lucas deu de ombros como se fosse algo normal. Henrique observou a postura do garoto, a forma como parecia ter aceitado a dureza da vida como regra. Havia algo desconcertante nisso. Mais lembranças vinham à mente de Lucas. Uma noite em que um grupo de rapazes tentou levar as balas que ele carregava. Ele correu cortando becos, sentindo a respiração rasgar os pulmões. Quando achou que estava seguro, percebeu que havia deixado cair quase todo o estoque. Voltou para casa de mãos vazias, encarando o olhar cansado da mãe, que mesmo assim lhe ofereceu um sorriso. Outra em que um homem desconhecido lhe pagou o dobro pelas balas e ainda colocou um pedaço de bolo embrulhado num guardanapo. É do aniversário da minha filha. Acho que você vai gostar. Essas pequenas rachaduras na escuridão eram o que o mantinha seguindo em frente. Quantos anos você tem, Lucas? Henrique perguntou. 12. A resposta veio seca, mas não por falta de educação. Era um costume. Quanto menos informação, melhor. E há quanto tempo vocês vivem assim? Lucas olhou para o chão. Desde que meu pai... Ele parou no meio da frase. Faz tempo. Henrique não insistiu. Mudou o foco. Você gosta de estudar? Gostava, mas faz muito tempo que não vou para a escola. Henrique fez um leve aceno com a cabeça, como se confirmasse algo que já suspeitava. A enfermeira apareceu, informando que o bebê estava mais estável. Henrique levantou-se, mas antes de seguir, colocou a mão no ombro de Lucas. Você tem força, menino, mais do que imagina. Lucas não respondeu, mas sentiu um peso diferente naquelas palavras. Era raro alguém enxergar nele qualquer coisa além de um garoto de rua. Enquanto via Henrique se afastar pelo corredor, uma sensação estranha misturava-se ao calor abafado da recepção. Talvez aquele homem realmente quisesse saber mais, e não apenas por curiosidade, mas porque estava começando a se importar. A chuva da madrugada tinha lavado parte da poeira da cidade, mas o ar da manhã ainda era pesado, carregando o cheiro de terra úmida e gasolina. Lucas estava na recepção do hospital, sentado na mesma cadeira de plástico onde havia passado boa parte da noite. As mãos, com pequenos cortes ainda vermelhos, seguravam uma garrafa de água quase vazia. Henrique se aproximou com a postura calma de quem já tinha tomado uma decisão. Vestia roupas simples, calça jeans escura e camisa de mangas dobradas, mas ainda assim exalava aquela presença difícil de ignorar. Trazia 2 garrafas de água, entregando uma ao menino. Bebe um pouco, o calor ainda vai apertar hoje, disse, enquanto sentava-se na cadeira ao lado. Lucas deu um gole pequeno, desconfiado, como quem não estava acostumado a receber nada de graça. Valeu. Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos e falou baixo, direto. Quero que você me mostre o lugar onde encontrou o carro ontem. A polícia já fez uma varredura, mas, às vezes, a gente só percebe certos detalhes voltando ao local. Lucas franziu a testa. Não gostava da ideia. Desde pequeno tinha a sensação de que voltar a um lugar onde algo ruim tinha acontecido era como chamar aquilo de volta para si. Mas havia algo no jeito de Henrique, firme, mas sem pressão, que o fez concordar. Tá bom. A praça ficava a pouco mais de 15 minutos de caminhada. Henrique preferiu ir a pé, alegando que assim poderiam observar melhor o caminho. O percurso era cheio de contrastes. Lojas ainda abrindo as portas, cheiro de pão fresco vindo das padarias, vendedores ambulantes armando suas barracas, e em alguns trechos, becos úmidos e silenciosos onde a luz do dia parecia não entrar. Quando chegaram, Lucas sentiu o peso da lembrança cair sobre ele. A praça era ampla, com árvores antigas que projetavam sombras densas no calçadão de pedras portuguesas. No centro, uma fonte quebrada, tomada por limo, servia de abrigo para pombos e gatos de rua. Bancos de ferro enferrujados formavam um círculo em volta. Foi aqui, disse, parando diante de um ponto próximo à calçada.
O carro estava mais ou menos ali, perto daquela árvore. Henrique observou a direção indicada, dando alguns passos para examinar melhor. Mesmo sem a cena do dia anterior, o choro, o calor sufocante, o vidro quebrado, o lugar parecia carregar um resquício de tensão no ar. E o homem? Você lembra de mais alguma coisa? Perguntou, voltando-se para o garoto. Lucas apertou os olhos, tentando puxar a lembrança. Ele saiu rápido, olhou para os lados, tipo como quem está com medo. Usava boné e óculos escuros, camisa clara. Andava meio travado, sabe? Como se quisesse parecer calmo, mas não conseguia. Henrique assentiu, gravando cada detalhe. Enquanto conversavam, uma brisa suave mexeu as folhas das árvores. Lucas puxou o ar fundo e sentiu um arrepio subir pela nuca. Não era o frio da manhã, era a sensação de estar sendo observado. Tentou disfarçar, virando levemente a cabeça para olhar ao redor. E foi então que o viu. Um homem parado junto a um poste a uns 15 metros de distância. Vestia um casaco leve, mãos enfiadas nos bolsos. O rosto estava parcialmente sombreado pela aba de um boné escuro, mas os olhos estavam fixos neles. Lucas desviou rápido, o coração acelerando. Fingiu prestar atenção ao que Henrique dizia, mas seu corpo inteiro ficou em alerta. Esse banco aqui, disse apontando para um banco de ferro próximo. Eu fiquei atrás dele, tentando ouvir de onde vinha o choro. Henrique se abaixou para observar o chão, procurando qualquer marca ou objeto esquecido. Enquanto ele examinava, Lucas arriscou outro olhar rápido. O homem ainda estava lá, imóvel, observando. Um grupo de pombos se assustou com o barulho de uma lata chutada por um garoto, levantando voo em desordem. O bater de asas ecoou alto, e Lucas se sobressaltou. Henrique percebeu. Você tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu depressa, mas a voz soou tensa demais. O homem junto ao poste deu 2 passos na direção deles. Não foi muito, mas foi o suficiente para Lucas sentir o estômago se contrair. Henrique levantou-se, limpando as mãos na calça. Acho que já vimos o que precisávamos. Vamos voltar. Lucas concordou rápido demais. Enquanto caminhavam em direção à rua principal, não resistiu e olhou por cima do ombro. O homem havia parado de avançar, mas continuava acompanhando-os com o olhar, como se quisesse gravar cada detalhe deles. Ao virarem a esquina, Lucas soltou o ar preso nos pulmões. Henrique notou o alívio disfarçado no rosto do menino. O que foi? Perguntou sem parar de andar. Lucas abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Alguma coisa nele gritava que era melhor não falar. Pelo menos não ainda. A chuva fina começou a cair, encharcando as pedras portuguesas e deixando o ar mais pesado. Lucas olhou para trás uma última vez. Não viu o homem, mas sentiu, no fundo do peito, que, em algum lugar entre as sombras da praça, ele ainda estava lá. E que aquilo não tinha sido um simples acaso. A chuva engrossava conforme eles retornavam ao hospital. O barulho das gotas contra o asfalto encobria parte dos sons da cidade, criando uma atmosfera abafada, quase opressora. Lucas andava ao lado de Henrique, cabeça baixa, tentando evitar as poças. Não dizia nada, mas o peso de algo não contado, aquele homem parado na praça, latejava no fundo da mente. Henrique caminhava rápido, mas o olhar estava distante, como se ainda revisse mentalmente cada passo que tinham dado na praça. Ele não perguntou nada no caminho, o que só aumentava o silêncio entre os dois. Quando entraram no hospital, encontraram a recepção tomada por um movimento incomum. Policiais transitavam com pranchetas e rádios, enfermeiras cochichavam, e até os visitantes pareciam mais atentos ao que se passava. Lucas instintivamente encolheu-se, acostumado a evitar atenção em ambientes cheios de fardas. Henrique, porém, seguiu até um homem de postura rígida e expressão cansada que observava um conjunto de fotos sobre o balcão de atendimento. Inspetor Mendes, cumprimentou Henrique com um aceno breve.
O policial ergueu os olhos e reconheceu-o de imediato. Senhor Albuquerque, precisamos conversar. É sobre o responsável por ter deixado seu filho no carro. Henrique lançou um olhar rápido para Lucas, como se quisesse incluí-lo na conversa, e respondeu de forma curta. Ele fica. Ele estava lá. Mendes assentiu, pegou uma pasta debaixo do braço e a abriu. Tirou uma fotografia levemente desfocada, provavelmente capturada por uma câmera de segurança. A imagem mostrava um homem com boné e óculos escuros, o rosto parcialmente oculto pela sombra. Lucas sentiu o estômago revirar. Mesmo sem ver claramente os olhos, havia algo inconfundível na forma como o homem carregava os ombros, no jeito ligeiramente tenso da postura. Rogério Farias, disse o inspetor, colocando a foto sobre a bancada. Trabalhou para o senhor por quase 10 anos. Henrique ficou imóvel por alguns segundos, como se não tivesse processado o que ouvira. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas carregada de incredulidade. Rogério, o policial continuou impassível. Era seu motorista e em seguida passou a atuar como segurança de confiança. Conhecia seus horários, sua casa, a rotina da família. Foi afastando-se aos poucos, o que dificultou o rastreio. Henrique fechou os punhos, lembranças de anos de convivência passando rapidamente pela mente, a presença discreta nas festas, as conversas rápidas durante viagens, a confiança que sempre pareceu sólida. Ele não fugiu logo após o sequestro, prosseguiu Mendes, porque estava aguardando o pagamento final da rede criminosa que encomendou o trabalho. Também estava providenciando documentos falsos para sair do país. Lucas engoliu seco. A descrição encaixava com perfeição na imagem que tinha visto na praça. Sem pensar muito, deixou escapar. Acho que eu vi ele ontem. Henrique se virou, encarando-o. Onde? Na praça. Lucas começou, olhando rapidamente para o inspetor. Quando a gente estava lá, vendo onde o carro ficou, tinha um homem parado, olhando para a gente. Parecia igual a essa foto, mas sem o mesmo boné. O inspetor puxou um bloco de anotações. Me descreva exatamente como ele estava. Lucas falou devagar, para não esquecer nenhum detalhe. O casaco leve, as mãos no bolso, a postura ereta, o olhar que seguia cada passo que davam. Disse também que ele chegou a se mover na direção deles, mas parou quando começaram a ir embora. O policial escrevia tudo com atenção, ocasionalmente pedindo para repetir algum ponto. Quando terminou, fechou o bloco e o guardou no bolso. Henrique permanecia calado, mas seu silêncio tinha peso. Seus ombros estavam tensos e os olhos fixos no chão denunciavam que algo dentro dele fervia. Ele sabia que estávamos lá, disse finalmente, a voz firme e grave. E não fez nada. Ainda, completou Mendes sem emoção. Isso significa que ele está observando, avaliando riscos. Mas não se enganem, é perigoso. Rogério não é impulsivo e é exatamente isso que o torna uma ameaça maior. Henrique passou a mão pelo rosto, inspirando fundo. Quero saber cada detalhe que vocês têm sobre ele. O inspetor começou a descrever o histórico. Rogério era discreto, eficiente, sem registros criminais antes desse envolvimento. Porém, tinha vínculos obscuros com pessoas que a polícia já investigava há anos. Contrabandistas, falsificadores de documentos, atravessadores. A morte da esposa de Henrique, meses atrás, pareceu coincidir com um afastamento sutil de Rogério, mas nunca total. Ele se manteve próximo o suficiente para obter informações, mas longe o bastante para não despertar suspeitas, explicou Mendes. Isso exige cálculo. Lucas ouvia, tentando imaginar como era possível conviver com alguém por tanto tempo e, ainda assim, não conhecer o que ele realmente era. Para ele, confiança era algo raro e frágil. Não se dava de graça. Ver que até gente rica e cercada de proteção podia ser traída reforçava essa impressão. Henrique olhou para o garoto com seriedade. Enquanto isso não for resolvido, você não vai andar sozinho.
Lucas assentiu, mais por sentir que não havia alternativa do que por concordar de verdade. Um rádio chiou no cinto de um dos policiais, transmitindo uma comunicação truncada sobre movimentações suspeitas em um bairro próximo. Mendes pediu para que repetissem a mensagem e saiu apressado, guardando a foto de Rogério na pasta. Henrique permaneceu por alguns segundos olhando para o corredor, como se pudesse ver além das paredes do hospital. E naquele silêncio carregado, Lucas percebeu que o nome Rogério Farias já não era apenas um som. Era como uma sombra se espalhando rápido demais sobre todos ali. A televisão ligada no canto da sala transmitia um telejornal da tarde, mas o som estava quase no mínimo. Rogério não precisava ouvir tudo, já sabia o bastante. As imagens que passavam na tela mostravam a fachada do hospital, onde o filho de Henrique Albuquerque estava internado, cercada por repórteres e câmeras. Ele estava sentado em uma poltrona antiga, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente e os cotovelos apoiados nos joelhos. O boné escondia parte do rosto, mas seus olhos fixos na tela estavam atentos a cada detalhe. Foi na legenda que viu a informação que fez seu maxilar se contrair. Garoto de rua é testemunha-chave no caso do sequestro. O apresentador falava sobre a coragem do menino que havia resgatado o bebê de dentro de um carro em um dia de calor extremo. Mostravam até imagens dele de longe entrando no hospital ao lado de Henrique. Rogério fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Não era apenas uma criança qualquer. Era alguém que o tinha visto, que poderia descrevê-lo, que poderia entregar o detalhe que faltava para a polícia fechar o cerco. Ele se levantou, caminhou até a janela do pequeno apartamento onde estava escondido. Do sexto andar, via a rua estreita lá embaixo, com poucos carros passando. A cidade parecia indiferente, mas ele sabia que não podia se dar ao luxo de ficar parado. Pegou o celular, desbloqueou-o e rolou a lista de contatos até encontrar um número salvo apenas como R. Chamou. 2 tentativas, nenhuma resposta. A terceira finalmente atendeu. Preciso que descubra quando e onde vão ouvir o garoto, disse sem cumprimentos. Não quero detalhes no telefone, só me avise. Desligou antes de ouvir a resposta. Voltou para a poltrona e acendeu um cigarro, mesmo sabendo que a fumaça impregnava o ar e poderia denunciá-lo. 2 horas depois, sentado à mesa de um bar pouco iluminado, Rogério aguardava. O lugar era discreto, frequentado por poucos habituais, gente que não fazia perguntas. Quando o homem conhecido apenas como R chegou, sentou-se sem olhar diretamente para ele. Ouvi dizer que o moleque vai ser chamado nos próximos dias, falou o homem, mexendo distraidamente no guardanapo. E não vai ser no hospital. Querem levá-lo para a Delegacia Central. Rogério franziu o senho. Delegacia Central significava mais policiais, mais segurança. Mas também significava que a movimentação para transportar o menino poderia ser observada. Não preciso saber o horário exato, disse, a voz baixa, mas cortante. O homem hesitou. Isso vai custar mais. Não perguntei quanto, respondeu Rogério seco. Só faça. O interlocutor deu de ombros, terminou sua bebida e foi embora. De volta ao apartamento, Rogério começou a planejar. Pegou uma folha de papel e rabiscou possibilidades. Seguir o garoto, interceptá-lo antes de chegar à delegacia, ou resolver de forma definitiva. A ideia de calar a testemunha não lhe era estranha. Já tinha feito coisas piores, mas havia um risco. Um menino que vira tanto já era um problema. Um menino desaparecido chamaria ainda mais atenção. Ele sabia que precisava agir com precisão. Abriu uma mochila preta e começou a separar o que considerava essencial. Um casaco escuro, uma faca dobrável, luvas de couro, um boné diferente do que usara no dia do sequestro. Colocou tudo cuidadosamente dentro, como se fosse um ritual. Enquanto organizava, lembrava-se de Henrique. Anos de convivência, de confiança. E agora,
A sensação de estar jogando contra alguém que o conhecia tão bem quanto ele conhecia Henrique. Isso, de certa forma, o excitava. Mas não era hora de se distrair com memórias. A cada minuto que passava, Lucas poderia estar contando à polícia mais do que devia. Naquela noite, Rogério saiu. Caminhou pelas ruas mais escuras, observando rostos, registrando rotas de fuga, identificando possíveis pontos de espera. Passou 2 vezes em frente ao hospital, mas sem se aproximar demais. Viu policiais na porta, repórteres na calçada, e por um momento imaginou se o menino estava lá dentro, dormindo. A ideia de entrar ali era absurda, mas a ideia de deixar que ele fosse levado à delegacia, escoltado, parecia ainda pior. Precisava de uma oportunidade antes disso. De volta ao apartamento, consultou o relógio e anotou mentalmente cada passo do plano que começava a ganhar forma. A ameaça não era mais algo difuso. Tinha rosto, idade e um nome que agora ecoava em sua cabeça como um problema urgente. Lucas. A manhã amanheceu pesada, o céu de um cinza espesso que parecia anunciar chuva, mas sem a menor brisa para aliviar o ar abafado. Lucas acordou cedo, como sempre, com a luz filtrada pela cortina fina, invadindo o pequeno quarto. O cheiro de umidade impregnava as paredes, misturado ao odor constante de remédio vindo da mesa de cabeceira da mãe. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho. A mãe dormia, o rosto pálido contrastando com o cobertor fino que mal cobria o corpo. A tosse leve que ela soltou mesmo dormindo o fez apertar os lábios. Ele sabia que o remédio que ela precisava estava quase no fim. E o dinheiro também. Com cuidado, pegou a sacola plástica onde guardava os pacotinhos de balas. Contou rapidamente. 3 pacotes novos, todos comprados no dia anterior, com parte do dinheiro que Henrique havia lhe dado. Ele poderia ter usado para algo mais confortável, comida melhor talvez, mas sabia que se não tivesse mercadoria para vender, não teria como garantir o remédio. Saiu de casa e logo sentiu o peso da umidade no ar. O chão ainda guardava pequenas poças da chuva da madrugada, refletindo o céu sem brilho. Enquanto caminhava até o ponto mais movimentado, observava a cidade acordar. Padarias abrindo as portas, cheiros de pão fresco e café se espalhando pelas esquinas, e o som metálico das grades sendo erguidas nas lojas. Chegou ao cruzamento principal, um ponto que conhecia bem. Era ali, entre os faróis, que costumava vender mais rápido. Escolheu uma posição próxima ao semáforo, onde podia se aproximar dos carros sem atrapalhar o fluxo. O primeiro farol fechou, e Lucas se moveu rápido. Bateu levemente no vidro de um carro, mostrando o pacote. R$2, moço, é fresquinha. O motorista, um homem de camisa social, sorriu de lado e pegou uma. Lucas recebeu a moeda, agradeceu e passou para o próximo carro. Nem todos compravam. Alguns sequer olhavam para ele. Outros balançavam a cabeça em negativa antes mesmo de ele abrir a boca. O farol abriu e ele recuou para a calçada. Limpou o suor da testa com a manga da camiseta e respirou fundo, pronto para a próxima rodada. Na terceira troca de sinal, algo o fez parar por um instante. Do outro lado da rua, entre as pessoas que esperavam para atravessar, havia um homem parado. Não tinha nada de muito marcante. Calça jeans, jaqueta clara. Mas o olhar estava cravado nele. Não era um olhar curioso ou distraído. Era fixo, direto, como quem observa algo que quer memorizar. O farol abriu para os pedestres e o homem atravessou junto ao grupo. Lucas deu um passo para trás, instintivamente, misturando-se entre 2 vendedores de bijuterias. Tentou acompanhar o movimento com os olhos sem chamar atenção, mas o homem passou reto, olhando para a frente, sem virar a cabeça. Mesmo assim, o desconforto ficou preso no estômago. Depois de mais alguns sinais, Lucas decidiu mudar de ponto. Pegou um caminho por ruas mais estreitas, evitando o centro congestionado, até chegar a uma área próxima à estação de ônibus.
Ali, o movimento era constante, gente subindo e descendo das plataformas, correndo para não perder o coletivo. Ele se posicionou próximo a uma banca de jornal e começou a oferecer as balas para os que passavam. Uma senhora de cabelos brancos, que ele já conhecia de vista, comprou um pacote e ainda lhe deu uma maçã. "Tá muito magro, menino. Come isso", disse, com um sorriso gentil. Lucas agradeceu, mas a gentileza não apagava a sensação de que algo estava errado. Desde cedo, aquela sensação de estar sendo observado não o deixava. O dia foi passando e ele vendeu quase todos os pacotes. Quando o sol começou a se inclinar para o fim da tarde, as sombras das construções se alongaram pelo asfalto. Foi nesse momento que ouviu passos atrás de si. Não eram passos apressados, mas também não eram casuais. Tinham um ritmo constante, como se alguém estivesse regulando o passo para manter a mesma distância. Lucas virou-se rápido. Viu apenas um homem magro, de boné escuro, dobrando a esquina oposta. Podia ser coincidência, mas o nó no estômago apertou. Ele acelerou o passo, atravessando para o outro lado da rua e misturando-se a um grupo que saía da estação. Quando olhou de novo, não viu ninguém atrás de si. Mesmo assim, não relaxou. O céu já estava tingido de tons laranja e roxo quando Lucas começou o caminho de volta para casa. Passou por vielas conhecidas, onde o cheiro de comida escapava pelas janelas e o som de panelas batendo se misturava às conversas familiares. Dobrou uma esquina e, por reflexo, olhou para trás. Seu corpo gelou. A uns 30 metros, parado sob a luz amarelada de um poste, havia um vulto. Não dava para distinguir o rosto, mas o corpo estava virado para ele. Não se movia. Apenas observava. Lucas sentiu o coração bater forte contra o peito. Apurou o passo. A cada esquina dobrada, olhava por cima do ombro e às vezes achava que via movimento, às vezes não. Quando finalmente chegou à rua de casa, parou para recuperar o fôlego. Olhou uma última vez para trás. Nada. A rua estava deserta, exceto por um cachorro revirando o lixo. Dentro de casa, a mãe o recebeu com um sorriso cansado. "Vendeu bem hoje?" "O suficiente", respondeu, evitando encará-la por muito tempo. Enquanto dividia com ela a maçã que ganhara mais cedo, a sensação não passava. Algo estava lá fora, à espreita, e embora não pudesse ver, sentia que aquela corrente invisível estava se apertando ao seu redor, um elo por vez. A manhã parecia comum, mas Lucas acordou com uma sensação estranha no peito. O ar estava mais denso, o céu limpo demais, e o silêncio no pequeno quarto contrastava com o som distante da cidade que já despertava. Ao lado, a mãe dormia encolhida, com a respiração irregular. Ele levantou-se devagar para não acordá-la e vestiu a camiseta surrada que havia deixado pendurada na cadeira. Pegou a sacola de balas, contou rapidamente 3 pacotinhos intactos e enfiou no bolso algumas moedas para comprar pão. Ao sair, notou que o calor começava cedo. A rua estava coberta por uma luz amarela intensa, que fazia as fachadas gastas parecerem ainda mais velhas. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina o guiou até lá. Comprou 2 pães e guardou-os na sacola, pensando em dividir com a mãe quando voltasse. O cruzamento central estava agitado. Carros buzinavam, motos passavam entre as faixas e ônibus despejavam passageiros apressados. Lucas se posicionou perto do farol, pronto para abordar os motoristas assim que o sinal fechasse. R$2, moço. Estendeu o pacote para o primeiro carro. O motorista aceitou, entregou uma moeda e seguiu. Repetiu o processo nos carros seguintes, evitando ficar muito tempo em um mesmo veículo para não irritar os condutores. O sol já batia forte e o suor começava a escorrer pelo pescoço. Foi então que notou um carro parado a poucos metros, um pouco afastado do fluxo. Vidros escurecidos, motor ligado. A fresta do vidro dianteiro deixava entrever parte de um rosto, sombra suficiente para que fosse impossível identificar completamente.
Lucas desviou o olhar, mas uma pontada de reconhecimento o fez franzir o senho. Não podia ter certeza e não queria encarar demais. O farol abriu e ele se afastou para a calçada. O carro permaneceu parado por alguns segundos. Depois contornou a esquina e sumiu. No final da manhã, com o calor já pesado, Lucas decidiu voltar para casa. Pegou uma rota diferente, passando por ruas mais estreitas e menos movimentadas. Estava cansado e só pensava em entregar o pão à mãe e descansar um pouco antes de voltar para vender mais à tarde. Ao dobrar uma esquina quase deserta, uma van clara aproximou-se devagar. Lucas diminuiu o passo, instintivamente desconfiado. A van passou por ele. E então parou de repente. Antes que pudesse reagir, a porta lateral se abriu com força. Um braço surgiu e o agarrou com brutalidade, puxando-o para dentro. Lucas tentou gritar, mas uma mão firme abafou qualquer som. Foi arremessado para o assento interno, sentindo o cheiro de estofado velho e gasolina. A porta se fechou com um baque seco e o veículo arrancou, deixando para trás apenas o eco dos pneus no asfalto. O balanço da van era irregular, fazendo Lucas bater os ombros contra as laterais. Não conseguia ver para onde iam, as janelas estavam cobertas. A respiração era difícil, tanto pela pressão da mão contra seu rosto, quanto pelo pânico que crescia. Minutos depois, o piso sob as rodas mudou. O barulho do asfalto deu lugar a um som mais áspero, como se estivessem passando por cascalho. A van reduziu a velocidade e parou. A porta foi aberta, e a luz forte do lado de fora o cegou momentaneamente. Sentiu-se puxado novamente, os pés raspando no chão irregular, até ser empurrado para dentro de um prédio baixo e de tijolos descascados. O interior era um galpão velho. O teto alto tinha algumas telhas quebradas, por onde a luz entrava em feixes finos. O ar cheirava a madeira podre, ferrugem e poeira. Ecos leves respondiam a cada passo dado. "Anda", disse uma voz atrás dele. Lucas reconheceu imediatamente. O tom frio, cortante, sem pressa. Rogério. O homem o conduziu até uma cadeira encostada na parede. "Senta." Lucas obedeceu, tentando controlar o tremor nas pernas. Rogério se abaixou, ficando à altura dos olhos dele. "Escuta bem, se você falar qualquer coisa sobre mim para a polícia, se contar o que viu, você não volta para casa." A frase ficou suspensa no ar, pesada. Lucas manteve o olhar baixo, o coração disparado. "Eu sei onde você mora", continuou Rogério. "Eu sei quem é sua mãe." O menino apertou as mãos contra as pernas, evitando reagir. Rogério se levantou e começou a andar lentamente pelo galpão, as botas ecoando no piso. "Você acha que é esperto? Salvou o bebê, virou amiguinho do homem rico, mas não entende com quem está lidando." Parou junto a uma das janelas empoeiradas e olhou para fora, como se calculasse o tempo. "Vai ficar aqui até eu decidir o que fazer com você." Lucas olhou ao redor, registrando mentalmente tudo. As caixas empilhadas no canto, a porta de entrada, as janelas altas demais para alcançar. O espaço parecia fechado, sem saída óbvia, mas ele já começava a buscar alternativas. O som das botas de Rogério ecoou pela última vez, antes de ele desaparecer por uma porta lateral do galpão. O silêncio que se seguiu não era vazio. Tinha peso. O tipo de silêncio que parece se esticar, como se pudesse ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Lucas permaneceu sentado na cadeira, ainda sentindo o frio da ameaça recente. Não se mexeu imediatamente. Nas ruas, ele aprendera que, em certas situações, reagir rápido demais podia ser pior. Primeiro, era preciso entender o território. Aos poucos, começou a mover apenas os olhos, absorvendo cada detalhe. A parede à sua direita tinha manchas escuras, talvez de umidade, e um pedaço de reboco caído revelava o tijolo cru por baixo. A poucos metros, uma pilha de caixas de madeira estava encostada no canto. A madeira estava tão gasta que algumas tábuas estavam empenadas.
À frente, a porta por onde entraram era de metal, com pintura descascada, e estava trancada por fora. Não havia fechadura acessível do lado em que ele estava. Acima, as janelas eram altas demais para alcançar sem algo para subir. Vidros quebrados em algumas delas deixavam passar feixes de luz que cortavam a poeira suspensa no ar. O teto, sustentado por vigas de ferro, rangia levemente com o vento. À esquerda, uma mesa velha e duas cadeiras, uma quebrada jogada de lado. Sobre a mesa, um copo plástico e uma garrafa de água quase vazia. Lucas respirou fundo. A primeira lição das ruas: nunca mostrar desespero. Ele precisava fazer parecer que estava rendido, mas por dentro já estava começando a traçar possibilidades. Testou o peso da cadeira, mexendo-se discretamente. Não estava preso fisicamente, e isso era um ponto a seu favor. Levantou-se devagar, os ouvidos atentos a qualquer ruído que indicasse a volta de Rogério. Caminhou até as caixas e passou a mão por uma delas. A madeira estava frágil, com força suficiente talvez conseguisse arrancar uma tábua. Mas aquilo faria barulho demais, e ele não sabia quanto tempo tinha. Seguiu até a porta. Encostou o ouvido no metal. Nenhum som do lado de fora, apenas o eco distante de algo pingando, talvez água. Tentou girar a maçaneta. Nada. Voltou o olhar para as janelas. A mais próxima tinha vidro quebrado, mas o vão era estreito. Se conseguisse arrastar a cadeira e subir, talvez alcançasse, mas precisaria de tempo, e tempo era o que ele não tinha certeza de ter. O som de passos interrompeu a inspeção. Lucas correu de volta para a cadeira e se sentou, tentando parecer que não havia se mexido. Rogério entrou, carregando um saco de papel. Colocou-o sobre a mesa, tirou de dentro um pão e uma garrafa de refrigerante pequeno. "Come, vai precisar de energia", disse, jogando o pão sobre a cadeira quebrada, como se não se importasse se fosse desperdiçado. Lucas hesitou por um segundo. Depois se aproximou e pegou o pão. Não tinha escolha. O estômago vazio falava mais alto. Rogério ficou encostado na mesa, observando-o enquanto comia. "Tá confortável?" perguntou, o tom carregado de ironia. "Aproveita, porque aqui é mais seguro para você do que lá fora, se abrir a boca." Lucas não respondeu. Terminou o pão, guardando mentalmente metade do que ouvira. Rogério queria que ele acreditasse que não havia saída melhor do que ficar ali, mas ele sabia que não podia aceitar isso. Quando Rogério saiu novamente, Lucas retomou a análise. Foi até a cadeira quebrada e testou a resistência das pernas dela. Uma estava frouxa, quase solta. Se conseguisse desprendê-la, poderia usá-la como ferramenta, para empurrar algo, alcançar, ou até como defesa. O problema era o barulho. Qualquer som mais alto poderia trazer Rogério de volta antes da hora. Decidiu esperar por um momento em que houvesse ruído externo, vento forte, chuva, qualquer coisa que mascarasse. Enquanto aguardava, sentou-se e fingiu descansar, mas mantinha os olhos nos detalhes do espaço. Reparou que na base da parede dos fundos havia uma pequena abertura irregular, como se parte da alvenaria tivesse cedido. Era estreita demais para passar, mas podia indicar fragilidade estrutural. O tempo parecia se arrastar. Ele não sabia se haviam passado minutos ou horas quando começou a ouvir o ranger constante de alguma chapa metálica lá fora. Provavelmente uma porta batendo ao vento. Aproveitou o som para se aproximar da cadeira quebrada e trabalhar na perna frouxa. Pouco a pouco, forçando com as mãos, conseguiu soltar a madeira. Segurou-a com firmeza, escondendo-a atrás do corpo ao se sentar novamente. Não era muito, mas era alguma coisa. Agora, com uma ferramenta improvisada, poderia testar a janela mais baixa e ver se conseguia quebrar o restante do vidro para criar uma passagem. Mas teria que calcular bem. Qualquer passo em falso, e Rogério poderia aparecer de repente. Lucas respirou fundo. A segunda lição das ruas. A paciência salva mais do que a força. E ele estava disposto a esperar pelo momento certo. O galpão
Estava mergulhado em um silêncio quase opressor. O ar parado carregava o cheiro de poeira velha, madeira úmida e ferrugem. Lucas permanecia sentado na cadeira, o pedaço de madeira que havia conseguido arrancar da cadeira quebrada, escondido atrás das costas, encostado na cintura. Cada músculo estava pronto para reagir, mas ele sabia que qualquer movimento precipitado poderia custar caro. Então, passos, firmes, cadenciados. Rogério entrou, segurando um celular encostado à orelha. "Eu já disse, não adianta me pressionar", dizia ele com o tom baixo, mas carregado de irritação. "Ainda não é hora. Tô cuidando disso." A voz de Rogério reverberava pelo espaço vazio. Ele começou a andar pelo galpão, sem prestar atenção em Lucas, como se o menino fosse apenas mais um objeto na sala. Passou a poucos metros, o olhar fixo no chão, concentrado na conversa. Lucas manteve a cabeça baixa, mas o coração acelerou. Sabia que aquela distração era uma chance rara. Respirou fundo, buscando controlar o nervosismo. Enquanto Rogério se afastava, o garoto levantou-se devagar e se aproximou da janela mais baixa, a que tinha um vidro quebrado. Com a ponta da madeira, começou a empurrar os cacos restantes, tentando abrir espaço suficiente para passar. O som era mínimo, mas cada estalo do vidro parecia mais alto do que realmente era. Alguns pedaços caíram para o lado de fora, e uma corrente de ar frio invadiu o galpão, batendo contra seu rosto. O vento trazia um cheiro úmido de noite, misturado ao aroma distante de terra molhada. Rogério virou-se, mas estava com o telefone colado ao ouvido e não pareceu notar nada. "Eu já falei que não..." Andava agora na direção oposta, a voz mais distante. "Me deixa resolver do meu jeito." Lucas aproveitou. Colocou o pé na cadeira para ganhar altura e apoiou-se na parede, impulsionando o corpo para alcançar a abertura. O vidro que restava arranhou seu braço, mas ele não se importou. Com um último movimento, passou metade do corpo pela janela. O ar noturno bateu forte em seu rosto, gelado, como um alerta para não parar. Escorregou para fora, caindo de joelhos no chão de cascalho. Sentiu as pedras machucarem as mãos, mas se levantou imediatamente. Foi nesse momento que ouviu: "Ei!" A voz cortante de Rogério. Não pensou duas vezes. Disparou pelo pátio do galpão, o som das botas do homem ecoando logo atrás. A brita sob seus pés escorregava e ele precisou se equilibrar para não cair. O poste mais próximo lançava uma luz fraca, criando sombras que se moviam com eles. Dobrou atrás de uma pilha de paletes, tentando ganhar alguns segundos. A respiração estava curta, mas ele sabia que não podia reduzir o ritmo. "Para aí, moleque!" A voz de Rogério soou mais próxima. Lucas não olhou para trás. Encontrou uma passagem estreita entre duas construções menores e se enfiou por ali. O espaço mal iluminado cheirava a óleo queimado e o chão irregular fazia seus pés tropeçarem. Emergiu em uma rua estreita, ladeada por muros altos e janelas fechadas. As poucas lâmpadas públicas lançavam luzes amarelas que mal afastavam a escuridão. O som de passos pesados continuava atrás dele. Rogério era rápido. Lucas dobrou à esquerda e entrou em um beco, o cheiro de lixo e umidade preenchendo o ar. Passou por um monte de sacos empilhados e encontrou uma grade baixa que provavelmente cercava o quintal de algum imóvel abandonado. Escalou, sentindo o metal frio sob as mãos, e caiu do outro lado. O impacto fez seus tornozelos protestarem, mas não parou. Agora estava em uma rua um pouco mais larga, mas ainda deserta. Um carro passou e ele fez sinal, mas o motorista nem diminuiu a velocidade. Atrás, ouviu Rogério tropeçar e soltar um palavrão abafado. Aproveitou para ganhar distância, atravessando a rua e entrando entre dois prédios que davam para uma praça pequena, com algumas árvores esparsas. O vento cortava o rosto, trazendo o cheiro de folhas molhadas. Lucas sabia que precisava encontrar um local com movimento, luz e testemunhas.
Seguindo o instinto, dobrou outra esquina e avistou a poucos metros uma lanchonete ainda aberta. As luzes brilhavam na fachada e havia algumas pessoas conversando na calçada. Correu até lá, o peito arfando, as pernas queimando de esforço. Uma mulher sentada com um refrigerante na mão se levantou ao vê-lo chegar tão agitado. "Por favor", disse, a voz falhando. "Me empresta seu celular. Preciso ligar para a polícia." Sem hesitar, a mulher tirou o aparelho do bolso e entregou. Lucas digitou rápido, a respiração entrecortada, e passou as informações. "É um galpão, perto de uma rua de..." Descreveu o máximo que conseguiu, tentando ser claro e rápido. Ao devolver o celular, lançou um último olhar para a rua por onde tinha vindo. Não viu Rogério, mas sabia que isso não significava segurança, apenas que, por agora, ele tinha conseguido se afastar o suficiente. A noite parecia mais silenciosa do que deveria. Lucas ainda sentia o frio da corrida, o gosto metálico na boca e o ar queimando na garganta. O celular que havia usado minutos antes já estava de volta às mãos da mulher da lanchonete, mas as palavras que dissera à polícia permaneciam vibrando na sua mente, como se ainda estivessem sendo pronunciadas. Ele ficou na calçada, olhando para os dois lados da rua, enquanto a mulher lhe oferecia um copo de água. Bebeu apenas um gole. O resto escorreu pelos dedos, porque a mão tremia demais para segurar firme. O barulho de pneus acelerando quebrou o silêncio. As luzes vermelhas e azuis começaram a piscar antes mesmo de a viatura dobrar a esquina. Em seguida, mais 2 veículos vieram atrás, formando um comboio que parou diante da lanchonete. Do carro da frente desceu um policial de colete, barba por fazer e expressão concentrada. "É você que fez a denúncia?" perguntou, olhando rapidamente para Lucas e em seguida para a rua. Lucas assentiu, a respiração ainda pesada. "Entra, rápido!" O homem abriu a porta traseira da viatura e praticamente o empurrou para dentro. A porta se fechou, abafando o som da rua. O banco era frio, o cheiro de couro misturado a desinfetante. Na frente, o motorista acionou o rádio. "Unidade Alfa 3, indo para o ponto informado. Solicito que Bravo 2 e Bravo 4 façam cerco pelas rotas secundárias." O carro partiu com um tranco. Do lado de fora, a cidade parecia um mosaico de luzes borradas, passando rápido demais para que Lucas conseguisse reconhecer os lugares. O policial, no banco do passageiro, girou-se para trás, mantendo os olhos nele. "É um galpão, certo? Lembra se tinha placas, marcas, qualquer coisa que identifique?" Lucas fechou os olhos por um segundo, tentando puxar da memória cada detalhe. Grande. Paredes de tijolo, tinta descascada, porta de ferro azul. O chão fazia barulho, tipo pedra solta. O homem assentiu e repassou a informação pelo rádio. Quando as viaturas saíram do asfalto e entraram numa via mais estreita, o som mudou. O mesmo estalo áspero de cascalho sob os pneus que Lucas lembrava de quando fora levado até lá. Ele sentiu o corpo enrijecer no banco. As luzes foram apagadas, restando apenas a penumbra da lua e de alguns postes distantes. O comboio reduziu a velocidade, parando a uns 50 metros da entrada do galpão. O comandante, que estava na primeira viatura, desceu e fez sinais rápidos com a mão. 2 grupos se formaram. O da frente, com 4 policiais, e o da lateral, com 3. Cada um segurava lanternas e armas curtas, os movimentos treinados e silenciosos. Lucas ficou na viatura, observando tudo pela janela. O ar dentro do carro parecia mais pesado. Ele podia ouvir o rangido do ariete improvisado sendo posicionado contra a porta de metal. Um golpe. A chapa vibrou com um estrondo metálico. Outro golpe. A tranca cedeu e a porta abriu-se com violência. As lanternas invadiram a escuridão, cortando o interior do galpão em feixes brancos. As ordens eram dadas em voz firme, porém contida. "Mãos à vista! Afasta do canto!"
O eco devolvia cada palavra com um atraso sutil, tornando o momento ainda mais intenso. Segundos depois, uma sombra se moveu lá dentro. 2 policiais avançaram e então Rogério surgiu, sendo puxado pelo braço. As mãos estavam presas com braçadeiras plásticas e o rosto mostrava uma mistura de raiva e frustração. O olhar dele encontrou o de Lucas na viatura. Não houve palavra alguma, mas o menino sentiu como se aquele único segundo de contato carregasse promessas silenciosas. Ele desviou imediatamente, fixando os olhos no chão. Rogério foi colocado na traseira de outra viatura. 2 policiais permaneceram com ele, garantindo que não haveria tentativa de fuga. Enquanto isso, outros 2 oficiais voltaram para dentro do galpão para uma busca rápida. Pouco depois, retornaram com uma mochila preta. Um deles a entregou ao comandante. Estava escondida atrás das caixas, informou. O comandante não abriu ali. Apenas colocou no porta-malas de uma das viaturas e sinalizou para todos embarcarem. Com Rogério escoltado por 2 viaturas à frente, o comboio começou a se afastar. O comandante aproximou-se da porta do carro onde Lucas estava. Ele vai direto para a central. A voz era firme, como se quisesse encerrar o assunto. Aqui você está seguro. Lucas apenas assentiu. Mesmo ouvindo aquelas palavras, sabia que a sensação de perigo não sumiria tão rápido. Mas pela primeira vez em horas, a respiração começou a encontrar um ritmo mais calmo. A delegacia tinha um cheiro agridoce de café frio e papel envelhecido, misturado a algo metálico e quase imperceptível. O ar-condicionado zumbia, mas não dava conta de espantar o calor úmido que parecia se prender à pele. Lucas estava sentado numa cadeira de plástico rígido, com as mãos entrelaçadas no colo, mexendo os dedos num ritmo nervoso. Do lado dele, Henrique observava o garoto com atenção, a postura ereta e o olhar calmo, ou pelo menos tentando parecer calmo. Não vai ser tão difícil quanto você pensa, disse medindo as palavras. Você só precisa contar o que aconteceu, sem esconder nada. Lucas não respondeu. Tinha os olhos fixos no chão manchado, mas a cabeça longe dali. Cada vez que pensava em entrar naquela sala para depor, a imagem de Rogério surgia clara na mente. O olhar gelado, a voz ameaçadora, o peso de saber que aquele homem conhecia seu rosto e sabia onde sua mãe vivia. Era verdade que ele estava preso agora, mas Lucas sabia que prisão não era sinônimo de segurança. Nas ruas, aprendia-se cedo que pessoas perigosas tinham braços longos e que muitas vezes o perigo não desaparecia, apenas mudava de forma. A porta se abriu. Um policial de camisa branca e colete simples, com uma prancheta na mão, chamou: Lucas! O garoto levantou-se devagar, as pernas um pouco trêmulas. Henrique o acompanhou até a sala de depoimento. O espaço era pequeno, iluminado por uma lâmpada fluorescente que zumbia de vez em quando. Uma mesa de madeira ocupava o centro, com 2 cadeiras de um lado e uma do outro. Sobre a mesa, um gravador já estava ligado, emitindo um som constante e baixo. O policial sentou-se primeiro e fez um gesto para que Lucas ocupasse a cadeira em frente. Fica tranquilo. Não estamos aqui para te pressionar, mas precisamos que seja claro e honesto, ok? Henrique ficou de pé, recostado à parede, onde Lucas pudesse vê-lo com um simples movimento de cabeça. As perguntas começaram leves. Nome, idade, onde estava antes do dia do resgate, mas logo vieram as mais específicas. Você lembra exatamente a cor do carro? Conseguiu ver o rosto do homem quando ele saiu? Ele disse alguma coisa? Lucas tentava responder com calma, mas sentia que cada palavra que pronunciava tornava mais real o perigo que correra e que ainda poderia correr. Quando descreveu Rogério, o peso nas mãos aumentou, como se estivesse assinando um documento invisível contra si mesmo. O policial, paciente, fazia anotações rápidas. Às vezes repetia uma pergunta com outras palavras para confirmar detalhes. No momento em que encontrou o bebê, havia mais alguém por perto?
A lembrança veio nítida, o calor sufocante, o choro fraco, o vidro quebrando. Lucas engoliu seco antes de responder. Quando o interrogatório terminou, o policial desligou o gravador e imprimiu o depoimento. O papel cheirava a tinta fresca. Dá uma lida e assina aqui, no final. Lucas passou os olhos rapidamente, mas as linhas se misturavam em um borrão de letras. A mão tremia tanto que a assinatura ficou torta e quase ilegível. Ao sair da sala, sentiu-se mais leve por ter terminado, mas ao mesmo tempo mais vulnerável. Era como se, ao falar tudo em voz alta, tivesse aberto portas que não poderiam mais ser fechadas. Henrique estava à espera no corredor. Vamos pegar um pouco de ar. Do lado de fora, o ar da manhã era mais fresco, mas Lucas ainda carregava o calor do nervosismo. Caminharam até o carro de Henrique. Antes de entrar, ele quebrou o silêncio. Ele vai ficar preso mesmo? Henrique parou por um momento, como se pensasse na melhor resposta. Eu fiz tudo o que podia para que isso aconteça. Mas, Lucas, não posso prometer nada. O garoto baixou a cabeça, processando a resposta. No caminho de volta, o carro percorria ruas tranquilas. O som do motor preenchia os silêncios. Foi Henrique quem falou primeiro. O medo é uma coisa estranha. Ele gruda na gente, às vezes mais do que a própria dor. Lucas o olhou de lado, sem entender de imediato. Henrique manteve os olhos na estrada. Quando perdi minha esposa, foi rápido. Um dia estávamos juntos no café da manhã, rindo de coisas bobas, e no outro, ela não estava mais lá. Fez uma pausa curta, mas densa. Fiquei semanas sem conseguir sair de casa. O medo de sentir aquele vazio de novo me paralisava. Era como se o mundo lá fora fosse só uma ameaça de me arrancar mais alguma coisa. Lucas ficou em silêncio, ouvindo. Era raro alguém falar desse jeito com ele, sem pressa, sem tentar diminuir a dor. Mas com o tempo, aprendi a carregar isso. Não é que a dor desapareça, ela muda de lugar, vira memória. E quando a gente aceita que ela vai caminhar com a gente, ela para de mandar na nossa vida. Lucas desviou o olhar para a janela. As árvores passavam devagar e o sol filtrava-se entre os galhos, criando manchas de luz no interior do carro. Ele não sabia exatamente por quê, mas aquelas palavras de Henrique tinham aberto um espaço diferente dentro dele. Pequeno, mas suficiente para deixar o ar entrar um pouco mais fácil. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina, desenhando linhas tênues no chão do quarto. Lucas abriu os olhos devagar, por um instante confuso sobre onde estava. Não havia buzinas de carros, passos apressados na calçada ou o cheiro azedo das ruas. O ar ali tinha um leve perfume de sabão e o colchão macio quase o prendia no sono. Ele se sentou, lembrando-se do dia anterior como se fosse um filme rodando rápido na cabeça. O depoimento, as palavras de Henrique sobre perda, o silêncio que carregava algo que ele ainda não conseguia explicar. Uma batida suave na porta o tirou do devaneio. Lucas, está acordado? Era a voz firme, mas tranquila de Henrique. Tô sim. Henrique abriu a porta com um sorriso discreto. Tenho um lugar para te levar. Acho que é importante. Ah, para onde? Perguntou, tentando decifrar a expressão dele. Você vai ver. Henrique não deu mais pistas. Apenas pediu que se vestisse e tomasse um café rápido. O carro seguiu pelas ruas ensolaradas da cidade. Lucas, no banco do passageiro, observava os prédios passarem, mas a mente estava ocupada em imaginar o destino. Henrique parecia concentrado, como se ensaiasse mentalmente algo que queria dizer. Quando o veículo parou, Lucas reconheceu o local imediatamente. A fachada clara, o jardim bem cuidado, o movimento tranquilo na porta. Um hospital, o mesmo para onde ele correra carregando o bebê quase sem fôlego. Ele se virou para Henrique e a pergunta saiu quase num sussurro. Ele tá aqui? Henrique assentiu lentamente. Sim, e acho que você merece vê-lo.
O corredor do hospital tinha aquele cheiro limpo e frio, uma mistura de desinfetante e flores frescas vindas de algum arranjo no balcão. O piso brilhava sob a luz branca e o som abafado de passos ecoava pelas paredes. Uma enfermeira jovem, de sorriso gentil, os recebeu e fez sinal para que a seguissem. Lucas sentia o coração acelerar a cada passo, como se estivesse se aproximando de um momento que, no fundo, não sabia se estava pronto para encarar. A porta do quarto estava entreaberta. A enfermeira entrou primeiro, verificou rapidamente o ambiente e então indicou que eles poderiam entrar. O quarto era iluminado por luz natural que entrava por uma janela larga. No canto, num berço branco com grades delicadas, estava o bebê. As bochechas cheias e rosadas, o olhar desperto, as mãos pequenas se movendo no ar como se tentassem tocar o mundo inteiro de uma vez. Lucas parou na porta. A última lembrança que tinha daquela criança era muito diferente. Pele pálida, respiração fraca, suor escorrendo pela testa, o choro fraco que mal vencia o calor sufocante dentro do carro. Agora, diante dele, estava uma vida cheia de energia, vibrante, como se nunca tivesse estado em risco. Henrique, percebendo a hesitação, colocou uma mão firme e leve sobre o ombro do garoto. Vai lá. Os passos de Lucas até o berço foram lentos, quase solenes. O bebê virou a cabeça e, por um instante, parecia reconhecer aquela figura. Um som suave, algo entre um balbucio e um riso, escapou de seus lábios. Lucas sentiu um nó na garganta. Aquela mão minúscula, quando se fechou ao redor de seu dedo, parecia carregar mais força do que qualquer coisa que ele já tivesse segurado. Você é forte, sabia? Disse em voz baixa, quase como se fosse um segredo só entre os dois. Henrique permaneceu em silêncio, observando. Os olhos do milionário tinham um brilho diferente, uma mistura de orgulho e gratidão que não precisava ser explicada. Sentaram-se na poltrona ao lado do berço. Lucas continuava com a mão estendida, deixando que o bebê explorasse seus dedos. De vez em quando, soltava um sorriso involuntário quando a criança emitia algum som engraçado ou franzia o rosto. Quando ele desapareceu, começou Henrique com a voz carregada de emoção. Houve dias em que eu tinha certeza de que não ia vê-lo de novo. E quando eu achava que tudo estava perdido, você apareceu. Lucas desviou os olhos para o bebê, sem saber como responder. Eu só fiz o que achei certo, murmurou. Henrique respirou fundo. Você não só salvou meu filho, salvou o que restava de mim. A conversa ficou mais leve, misturando silêncios confortáveis e comentários sobre os gestos engraçados do bebê. Lucas se surpreendeu ao sentir que naquele quarto não havia aquela barreira invisível que normalmente separava pessoas de mundos tão diferentes quanto o dele e o de Henrique. Antes de saírem, Lucas se aproximou mais uma vez do berço. Fica bem, tá? Disse como se o bebê pudesse entender. A criança respondeu com um bocejo longo e um fechar lento das pálpebras, entrando no sono. Quando deixaram o quarto, Lucas sentiu algo novo dentro dele. Não era apenas alívio ou orgulho, era a consciência real de que sua coragem tinha mudado a vida de alguém para sempre. O salão do tribunal estava lotado. O som abafado de conversas se misturava ao arrastar de cadeiras e ao bater suave de passos sobre o piso de madeira. O ar parecia carregado, não apenas pelo calor das lâmpadas antigas, mas pela tensão invisível que percorria o ambiente. Lucas estava sentado ao lado de Henrique, as mãos entrelaçadas no colo. O banco era duro e frio, e ele sentia cada segundo se alongar. Ao fundo, um oficial anunciou: "Todos de pé." O juiz entrou, seguido pelo escrivão. O murmúrio cessou, e o silêncio foi quebrado apenas pela voz firme do magistrado. "Sentem-se. Vamos prosseguir com o caso número..." Quando abriram a porta lateral, Rogério surgiu, escoltado por 2 agentes penitenciários. Usava o uniforme bege da prisão, algemas nos punhos e expressão dura. Ainda assim, o que mais chamava a atenção era o olhar, frio, calculista, como se tentasse ler cada rosto presente.
Ao se sentar, inclinou-se para falar rapidamente com seu advogado, um homem de terno escuro e expressão contida. Rogério mantinha os lábios quase colados ao ouvido dele, mas Lucas, mesmo sem ouvir, sabia que não eram palavras gentis. Henrique percebeu o desconforto do garoto e tocou discretamente seu braço. Olha para frente, não dê espaço na sua cabeça para ele. A promotoria começou expondo o caso, apresentando a sequência de eventos: o sequestro, a ausência de resgate imediato, a descoberta do bebê, o flagrante no galpão. Fotografias foram projetadas, mostrando o carro, o local onde a criança foi encontrada e a entrada do galpão abandonado. Lucas tentou não olhar, mas quando a imagem do bebê dentro do carro surgiu, sentiu o estômago revirar. O promotor reforçou que Rogério foi encontrado no local, com evidências diretas de sua participação. Além da presença física do acusado no galpão, temos objetos que o ligam ao crime, comunicações interceptadas e o depoimento da testemunha que o viu no dia em que abandonou a criança no veículo. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Rogério se levantou e adotou um tom mais suave, tentando pintar seu cliente como vítima de circunstâncias mal interpretadas. Meu cliente alega que não teve intenção de colocar a vida da criança em risco, que houve um mal-entendido sobre sua presença no local. Lucas apertou as mãos com força. O advogado então insinuou que a principal testemunha, Lucas, poderia estar confusa. Estamos falando de um jovem que vive em situação de vulnerabilidade, exposto a diversos fatores que podem afetar sua memória e percepção. É importante considerar a possibilidade de erros. Henrique endireitou-se na cadeira, o olhar firme no advogado como se quisesse atravessar as palavras dele com pura reprovação. O promotor reagiu imediatamente. A suposta confusão da testemunha não apaga o fato de que o acusado foi encontrado em flagrante dentro do galpão com a mochila que continha itens pertencentes à vítima. E não apaga, tampouco, a coerência das declarações prestadas em momentos distintos, todas confirmadas por provas físicas. Foi então que chamaram as testemunhas. Um dos policiais que participou da operação descreveu em detalhes o momento da entrada no galpão, a resistência mínima de Rogério e a apreensão da mochila. Em seguida, uma perita apresentou laudos que ligavam as impressões digitais de Rogério ao veículo onde o bebê foi encontrado. Durante todo o tempo, Rogério mantinha o rosto quase inexpressivo, mas seus olhos buscavam Lucas de tempos em tempos, como se tentasse intimidá-lo sem precisar dizer nada. Lucas, lembrando do conselho de Henrique, manteve-se olhando para a frente, com o queixo erguido. O juiz anotava calmamente, apenas interrompendo para esclarecer algum ponto ou pedir que repetissem informações. Quando as alegações finais foram feitas, o contraste era evidente. De um lado, a defesa tentando plantar sementes de dúvida. Do outro, a promotoria empilhando prova sobre prova. Ao encerrar a sessão do dia, o juiz anunciou que a deliberação seguiria para a próxima audiência, deixando claro que o material apresentado já era suficiente para configurar um caso sólido. Lucas soltou um suspiro que nem percebeu estar prendendo. Ao lado dele, Henrique colocou a mão em seu ombro. Você foi forte. Naquele momento, Lucas percebeu que mesmo com o peso do tribunal e a presença ameaçadora de Rogério, o jogo já não parecia tão desequilibrado quanto antes. A madrugada estava silenciosa, mas para Lucas parecia haver um ruído constante, como um sussurro que não vinha de lugar nenhum. Ele estava deitado, olhos abertos, encarando o teto escuro. O colchão era macio, o quarto seguro, mas sua mente insistia em levá-lo de volta para o galpão. Tentava fechar os olhos e respirar fundo, mas assim que a escuridão interna se formava, vinha o som metálico de uma porta batendo, ou o eco da voz de Rogério dizendo que ele não sairia vivo dali. Lucas abria os olhos de repente, sentindo o suor frio na nuca. Quando finalmente o cansaço o vencera e ele adormeceu, o sonho veio pesado. Estava novamente no carro,
o sol queimando seu rosto, o ar ficando rarefeito. O bebê chorava, mas dessa vez o som era abafado, como se viesse de muito longe. Ele puxava a maçaneta, tentava quebrar o vidro, mas nada cedia. O choro ia diminuindo até virar silêncio. Nesse momento, Lucas acordou arfando, o coração disparado, como se tivesse corrido. Pela manhã, as olheiras denunciavam mais do que qualquer resposta verbal poderia. Sentou-se à mesa da cozinha, mas mal tocou no pão que Henrique havia colocado à sua frente. "Não tá comendo nada", comentou Henrique, mexendo no próprio café. Lucas encolheu os ombros. "Não tô com fome." Henrique o observou por alguns segundos, mas não insistiu. Era um homem que sabia esperar o momento certo de falar. Apenas continuou seu café e deixou o silêncio preencher o espaço. No carro, a caminho de um compromisso, ele quebrou a pausa. O corpo pode sair do perigo, mas a cabeça... Olhou de relance para Lucas. Às vezes fica presa lá. Lucas fingiu não entender, mas o nó no estômago denunciava que aquelas palavras tinham acertado em cheio. Os dias que seguiram foram um padrão difícil. À noite, o sono não vinha, e quando vinha, trazia pesadelos. Durante o dia, qualquer som mais forte parecia acionar um alarme interno. Uma porta batendo no andar de baixo, o barulho repentino de um caminhão passando na rua. Lucas travava, os músculos tensos, como se esperasse algo ruim. Henrique percebia cada reação. Ele via quando o garoto se afastava discretamente de um grupo de pessoas, conversando mais alto, ou quando ficava mais perto da parede em locais cheios, procurando instintivamente um ponto seguro. Numa dessas tardes, ao voltarem do hospital, Henrique desviou o caminho. Lucas notou que não estavam indo para casa. Para onde a gente está indo?" perguntou. "Quero te mostrar um lugar." Pararam diante de um prédio de fachada moderna, vidro refletindo o céu e um pequeno jardim com plantas bem cuidadas. Ao entrar, Lucas sentiu o contraste imediato. O ar era fresco, iluminado por luz suave. Móveis de madeira clara, poltronas confortáveis e um aroma leve de chá no ambiente. Uma mulher de meia-idade, com sorriso calmo e voz tranquila, os recebeu. Henrique fez as apresentações. "Esse é o Lucas. Gostaria de marcar um atendimento para ele." A mulher olhou para Lucas, mas não como quem o examinava. Havia algo acolhedor no olhar, como se dissesse silenciosamente que não havia pressa. "Podemos começar no ritmo dele", disse ela. "Talvez hoje seja só para conhecer o espaço." Lucas olhou ao redor. O lugar parecia seguro, mas a ideia de falar sobre o que aconteceu ainda apertava seu peito. "Não hoje", respondeu com um fio de voz. "Tudo bem." A mulher assentiu, sem insistir. Só de você estar aqui já é um passo importante." Henrique agradeceu e eles voltaram para o carro. No caminho, ele quebrou o silêncio. "Eu não vou te forçar a nada, mas acho que você devia tentar. Não porque vai apagar o que aconteceu, mas porque pode fazer com que isso pare de mandar na sua vida." Lucas ficou olhando para a rua, passando do lado de fora. As palavras de Henrique ficaram ecoando, misturadas ao som distante do trânsito. Pela primeira vez, ele considerou que talvez não precisasse carregar tudo sozinho. O entardecer tingia a sala de um tom dourado e suave. A luz atravessava as cortinas semi-abertas, criando manchas quentes no tapete e destacando o brilho discreto dos móveis de madeira. O ar carregava um leve aroma de café que ainda vinha da cozinha, misturado ao perfume amadeirado dos livros guardados na estante. Lucas estava no sofá, de pernas dobradas, mexendo num controle remoto, passando de canal em canal sem parar. Não parecia estar assistindo de fato. Os olhos percorriam as imagens como se buscassem algo que não estava ali. Desde que se mudara temporariamente para aquela casa, a televisão tinha sido mais um som de companhia do que entretenimento real. Henrique entrou na sala carregando 2 xícaras de chá quente com um vapor fino subindo.
Colocou uma sobre a mesinha de centro diante de Lucas e sentou-se na poltrona de frente para ele. Ficou alguns segundos em silêncio, girando a própria xícara entre as mãos, como se estivesse organizando o que ia dizer. Lucas, começou num tom baixo e pausado. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. O garoto levantou os olhos, surpreso com a seriedade na voz. O quê? Henrique respirou fundo antes de falar. Eu queria que você e sua mãe viessem morar aqui. O controle remoto parou nas mãos de Lucas. Ele piscou, sem entender de imediato. Como morar aqui? Henrique inclinou-se um pouco para frente. Isso mesmo. Um quarto só seu, outro para sua mãe, comida todos os dias, tratamento médico para ela, segurança e paz. Lucas sentiu o coração acelerar. Por alguns segundos, imaginou como seria viver ali, acordar naquele quarto confortável, ver a mãe cuidada. Mas, ao mesmo tempo, a sensação foi seguida por um peso no estômago. Eu não sei, murmurou. Eu tenho gente na rua, sabe? Pessoas que eu conheço, que me conhecem, e eu já me viro. Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou as mãos, olhando-o nos olhos. Se virar não é o mesmo que viver bem. Eu entendo que você aprendeu a sobreviver, mas isso não precisa ser sua vida para sempre. O garoto desviou o olhar, encarando o chá sobre a mesa. As ruas eram duras, mas eram o único lugar onde tinha aprendido a se sentir no controle. Ele lembrava do Senhor que sempre dividia pão com ele nas manhãs frias, da mulher que deixava moedas na palma de sua mão sem dizer uma palavra, até do amigo mais novo, que passava o dia com ele vendendo balas e compartilhando histórias inventadas para passar o tempo. Morar ali, com Henrique, significava deixar tudo isso para trás. E se ele não se adaptasse? E se perdesse quem era no processo? Henrique parecia perceber esse conflito interno. Não estou pedindo que decida agora. Só quero que pense. Não é caridade, Lucas. É um convite. Mas por que eu? A pergunta escapou, quase num sussurro. Porque você salvou meu filho. E porque eu enxergo em você muito mais do que um garoto de rua. Você tem coragem, tem coração. E merece ter oportunidades que nunca te deram. Nos dias seguintes, a proposta ficou martelando na cabeça de Lucas. Pela manhã, ajudava Henrique com tarefas simples, como organizar papéis ou buscar alguma coisa na cidade. À tarde, visitava a mãe no pequeno quarto onde ela ficava, levando-lhe remédios e conversando um pouco. Foi numa dessas visitas que, ao falar sobre a possibilidade, ele viu o brilho nos olhos dela. Um brilho tímido, que logo foi abafado pela preocupação. Filho, é uma decisão grande, ela disse com a voz fraca. E se você não se sentir bem lá? E se não for como parece? Lucas apertou a mão dela. Eu sei, eu tô pensando. Enquanto isso, na rua, cada rosto conhecido reacendia a dúvida. O senhor do pão, a mulher das moedas, o menino parceiro de vendas, as esquinas, os bancos de praça, até o cheiro das lanchonetes que ele não podia pagar. Tudo lhe parecia parte de quem ele era. Mas quando voltava para a casa de Henrique, o contraste era brutal. O silêncio seguro do quarto, o colchão macio, a roupa limpa que cheirava a sabão. A sensação rara de dormir sem medo de ser acordado por gritos ou empurrões. Numa noite chuvosa, o som das gotas batendo contra o vidro preenchia a cozinha. Henrique cortou um pedaço de pão e olhou para Lucas. Eu ainda quero que vocês venham, mas a decisão é sua. Lucas não respondeu de imediato. Bebeu um gole de chá, sentindo o calor se espalhar, e pensou que, talvez, pela primeira vez na vida, ele tivesse uma escolha que realmente poderia mudar seu destino. O céu ainda estava cinza quando Lucas saiu de casa naquela manhã, o ar fresco carregando o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. As poças refletiam fragmentos de nuvens e as ruas tinham um silêncio raro para aquele horário. Ele caminhava devagar, as mãos enfiadas no bolso, como se cada passo fosse um nó que precisava ser desfeito. Henrique o acompanhava a poucos metros de distância. Não era uma sombra intrusiva.
Ele mantinha espaço, como alguém que entende que certas coisas precisam ser feitas em silêncio. "Quer que eu vá com você em todos os lugares?" perguntou, quebrando a calmaria. "Em alguns, sim, mas tem gente que eu preciso ver sozinho." Lucas respondeu sem olhar para trás, com um tom que misturava firmeza e nervosismo. A primeira parada foi na velha praça central. O banco de madeira, gasto e manchado pelo tempo, estava lá como sempre. E nele, como parte da própria paisagem, Chico Pão, um homem alto, magro, barba branca desgrenhada e um chapéu surrado que parecia ter a mesma idade que ele. Chico estava esfarelando um pedaço de pão para os pombos, murmurando alguma canção antiga. Quando levantou os olhos e viu Lucas, abriu um sorriso que iluminou o rosto marcado. "Olha só, o menino voltou. Achei que tinha esquecido de mim." Lucas se sentou ao lado dele, sentindo o frio da madeira através da calça. Nunca esqueceria. Conversaram sobre coisas simples: o frio das últimas noites, o sumiço de alguns conhecidos, as histórias inventadas para passar o tempo. O jeito de Chico falar, sempre rindo baixinho, trazia um conforto estranho. Antes de ir embora, Lucas puxou do casaco um pacote fechado de pães frescos e colocou nas mãos dele. "Para você." Chico olhou para o pacote, depois para Lucas, como se não soubesse se agradecia ou protestava. "Você é um bom menino, não deixa o mundo mudar isso." Quando se afastou, Lucas olhou para Henrique, que observava de longe. Aproximou-se e falou baixo. "Dá para ver se consegue um lugar quente para ele ficar no inverno?" Ele não fala, mas a idade está pesando. Henrique assentiu, com a expressão séria de quem já tinha decidido agir. O segundo destino foi uma esquina próxima à rodoviária, onde Dona Neide vendia flores murchas em pequenos buquês improvisados. Ela tinha os cabelos grisalhos, sempre presos de qualquer jeito, e mãos que carregavam o cheiro de terra. "Mas olha só, o menino das balas!" ela exclamou ao vê-lo. "Pensei que tinha virado rico e esquecido da gente." Lucas sorriu, aceitando o pequeno buquê que ela lhe estendeu. "Queria dizer obrigado, por sempre me ajudar." Ela tentou disfarçar, dando de ombros. "Ajudar? Eu só te dava umas moedas de vez em quando." "Para mim foi mais do que isso." Lucas respondeu e os olhos dela se encheram de um brilho rápido. Ao se afastar, falou com Henrique. Se ela tivesse flores melhores e um lugar para guardar, venderia mais. Henrique anotou mentalmente, o olhar acompanhando a mulher, ajeitando os buquês na caixa de papelão. A última e mais difícil visita foi a Tiaguinho. Lucas o encontrou no degrau de uma loja fechada, brincando com uma tampinha de garrafa como se fosse um carrinho. O garoto olhou e fingiu estar ocupado, mas a mágoa estava estampada no rosto. "Pensei que você tinha sumido sem avisar", Tiaguinho disse sem olhar diretamente. Lucas se agachou para ficar na altura dele. "Eu vim me despedir, mas também para dizer que não vou esquecer." O garoto deu de ombros, tentando parecer indiferente. "Vai ter que voltar para contar como é." Lucas riu de leve e bagunçou o cabelo dele, um gesto rápido, mas carregado de afeto. Ao se levantar, olhou para Henrique e disse: "Ele é esperto, só precisa de alguém para acreditar nele." Henrique assentiu, sério. O caminho de volta foi silencioso. Lucas olhava pela janela do carro, vendo as esquinas, os becos, os rostos que agora faziam parte de um álbum mental. Era estranho pensar que, em breve, aquele mundo ficaria para trás. Henrique quebrou o silêncio. "Já anotei tudo. Vamos ver o que conseguimos fazer por eles." Lucas apenas assentiu. Havia alívio na ideia de que não estava deixando para trás apenas lembranças, mas talvez um pouco de esperança para aqueles que continuariam na rua. O carro de Henrique estacionou diante de um portão alto, de ferro trabalhado, que se abriu lentamente. A mãe de Lucas, sentada ao lado dele no banco de trás, olhava em silêncio, os olhos tentando absorver tudo ao mesmo tempo. Ao entrarem, a visão do jardim amplo, com árvores bem cuidadas e flores de cores vivas, fez Lucas prender a respiração. Não era a primeira vez que ele via aquela casa, mas agora era diferente.
Não estava apenas visitando. Aquilo, de alguma forma, passava a ser dele também. Henrique abriu a porta principal e o cheiro de madeira polida e jasmim os envolveu. O hall de entrada era iluminado por uma clarabóia e a luz do fim da tarde atravessava, criando desenhos no piso claro. Sejam bem-vindos ao lar. Henrique falou com um sorriso contido, mas genuíno. Lucas percorreu o corredor devagar, como se tivesse medo de tocar nas coisas. A mãe se apoiava em seu braço, observando os detalhes. Quadros, estantes com livros, vasos com flores frescas. Tudo parecia impecável, quase irreal. Henrique os levou até os quartos. O de Lucas tinha uma cama grande, lençóis brancos, uma escrivaninha e uma janela com vista para o jardim. Encostada à parede, uma prateleira com alguns livros e jogos. Você pode mudar o que quiser aqui, disse Henrique. Esse espaço é seu. Lucas assentiu, mas a palavra seu soou estranha. Ele ainda não sabia como se sentir sobre aquilo. A mãe ficou no quarto ao lado, decorado de forma simples, mas aconchegante. Ao ver a cama arrumada, ela tocou o lençol como se confirmasse que era real. Faz tanto tempo que não durmo em um lugar assim, murmurou. Henrique deixou que eles tivessem um momento. Enquanto explorava o novo espaço, Lucas abriu o guarda-roupa e se deparou com roupas novas, dobradas e organizadas. Tocou uma camiseta e sentiu a maciez do tecido. Nada parecido com as peças gastas que costumava usar. O jantar naquela noite foi silencioso no início. Lucas não sabia exatamente como se comportar. A mesa era maior, os talheres brilhavam e o cheiro de comida caseira enchia o ar. Henrique, percebendo o desconforto, começou a falar sobre coisas simples. O jardim, as árvores frutíferas, as visitas ocasionais de passarinhos. Aos poucos, a tensão se dissipou, mas ainda havia um sentimento estranho em Lucas. Era como se estivesse no cenário de um filme e não em sua própria vida. Nos dias seguintes, o choque cultural ficou mais evidente. Lucas estranhava acordar e encontrar o café pronto. Não precisar esconder um pedaço de pão para comer mais tarde. Ter água quente sempre que quisesse. Poder fechar os olhos à noite sem medo de ser acordado por gritos ou sirenes. Mas junto do conforto vinham também as dificuldades. Ele não sabia lidar com tantos talheres diferentes, nem como responder quando funcionários da casa perguntavam se precisava de algo. Às vezes, sentia-se deslocado, como se fosse um visitante prestes a ser mandado embora. A mãe, por outro lado, parecia se adaptar mais rápido ao espaço físico, mas demonstrava preocupação com o quanto aquilo poderia ser temporário. Lucas percebia isso nos olhares que ela lançava para Henrique, como quem ainda tentava entender as intenções do homem. Henrique, pacientemente, dava espaço e tempo. Ele sabia que confiança não se constrói da noite para o dia. Uma noite, Lucas estava no jardim, sentado na grama úmida, olhando para o céu. Henrique se aproximou, trazendo 2 canecas de chocolate quente. Difícil se acostumar? Perguntou, entregando uma delas. Lucas bebeu um gole antes de responder. É diferente. Parece bom, mas ao mesmo tempo estranho, como se fosse bom demais para durar. Henrique se sentou ao lado dele. Entendo, mas não é um favor. É a sua casa agora. Lucas não respondeu, mas, por dentro, sentiu um pequeno nó se desfazer. Talvez não fosse tão impossível, afinal, aprender a viver ali. O uniforme novo ainda parecia estranho no corpo de Lucas. A camisa engomada, o tênis branco impecável e a mochila nova não se encaixavam na imagem que ele tinha de si mesmo. No espelho, observou o reflexo por alguns segundos, quase esperando que a roupa se desfizesse e voltasse a ser o moletom puído e os sapatos gastos que conhecia tão bem. Pronto para o grande dia? Perguntou Henrique, aparecendo na porta do quarto com um sorriso encorajador. Lucas deu de ombros. Pronto, mais ou menos. Henrique não insistiu. Apenas estendeu a mão para a mochila. Vamos.
O carro parou diante do portão alto da escola, onde uma placa azul com letras brancas anunciava o nome da instituição. Crianças e adolescentes passavam apressados, algumas sozinhas, outras acompanhadas dos pais. Lucas desceu do carro, sentindo os olhares pousarem nele como se fosse um estranho que não pertencia àquele lugar. "Boa sorte, campeão", disse Henrique, com um leve aperto no ombro antes de voltar para o carro. Lucas respirou fundo e atravessou o portão. O pátio estava cheio, com o som de vozes misturando-se ao apito de um funcionário que tentava organizar as filas. Ele seguiu para a sala indicado por uma coordenadora. A professora, uma mulher de óculos e expressão gentil, fez a apresentação. "Classe, este é o Lucas. Ele vai estudar conosco a partir de hoje." Alguns alunos sorriram, outros apenas acenaram com a cabeça. Mas houve também quem trocasse olhares rápidos, o tipo de olhar que Lucas reconhecia bem, pesado de julgamento. Ele se sentou na última fileira, perto da janela. Durante a aula, manteve os olhos no caderno, tentando ignorar os cochichos vindos de 2 carteiras à frente. No intervalo, foi até o bebedouro. 2 garotos encostados na parede riram baixo, e um deles disse algo que ele não captou inteiro, mas as palavras "mendigo de uniforme" chegaram claras o suficiente. Fingiu não ouvir e seguiu andando. No segundo dia, enquanto rabiscava no caderno durante a aula de artes, uma menina de tranças longas puxou conversa. "Você desenha bem", disse, inclinando-se para ver melhor. Lucas fechou o caderno por instinto, mas a expressão dela não era de zombaria. "É só um passatempo. Passatempo bom", ela sorriu. "Sou a Júlia. Vai participar do concurso de desenhos da escola?" Ele soltou uma risada curta. "Concurso? Não, nunca pensei nisso." "Então pensa, você tem talento." Foi a primeira vez que alguém ali falou com ele sem um tom de julgamento. Com o passar das semanas, Lucas percebeu que o preconceito não sumiria de um dia para o outro. Alguns alunos ainda o olhavam com desconfiança e comentários maldosos apareciam de vez em quando. Mas havia pequenas mudanças. Júlia continuou falando com ele e um garoto chamado Mateus, amigo dela, começou a incluí-lo nas conversas. No recreio, passaram a sentar juntos, falando sobre música, filmes e até reclamando das provas de matemática. Lucas se surpreendia com o quanto se sentia à vontade nesses momentos, mesmo que ainda houvesse um muro invisível separando-o de boa parte da turma. Houve também dias ruins. Uma vez, ao entrar na sala, encontrou um bilhete anônimo com desenhos e palavras ofensivas na sua mesa. Ficou tentado a devolver na mesma moeda, mas apenas amassou o papel e jogou no lixo. Quando Henrique perguntou, à noite, se tinha ocorrido algo, ele respondeu com um simples não, preferindo não transformar aquilo em um peso maior. Mas as vitórias, por menores que fossem, tinham mais valor. A primeira vez que respondeu uma pergunta da professora em voz alta e acertou. O momento em que Mateus pediu para ver mais de seus desenhos, ou quando Júlia, sem cerimônia, o puxou para o grupo dela na hora da educação física. Certa tarde, ao voltar para casa, Henrique estava na varanda regando as plantas. "Como foi hoje?" perguntou sem parar o movimento. Lucas pensou por alguns segundos antes de responder. "Ainda estranho, mas acho que estou começando a me acostumar." Henrique sorriu, e naquele sorriso havia a compreensão de quem sabia que cada passo dado ali era mais do que apenas frequentar uma escola. Era reconstruir uma vida, um pedaço por vez. O tempo passou devagar no início, mas agora parecia que cada dia trazia uma nova pequena vitória. A casa de Henrique, antes silenciosa e organizada demais, havia ganhado vida. Risos se espalhavam pelos cômodos, brinquedos apareciam em cantos improváveis e o cheiro de comida caseira se tornara parte da rotina. Lucas já não acordava sobressaltado. As manhãs tinham o som do bebê balbuciando no berço e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Sua mãe, mais forte e saudável, havia voltado a sorrir com frequência.
Um sorriso leve, mas que carregava anos de ausência. Henrique, por sua vez, parecia rejuvenescido. O peso da perda que carregara nos ombros havia se transformado em algo mais leve, quase imperceptível. Ele ainda tinha saudade, mas agora havia também propósito. No café da manhã, Lucas ajudava a preparar o prato do bebê enquanto sua mãe cortava frutas. Henrique observava da cabeceira da mesa, o olhar se alternando entre eles como quem ainda não acreditava na cena que via. Nunca pensei que ia ver essa casa assim de novo, ele comentou quase para si mesmo. Lucas sorriu. Nem eu pensei que ia estar aqui. O bebê, agora com meses de crescimento seguro, aprendia a dar os primeiros passos apoiado nos móveis. Lucas passava horas brincando com ele, ensinando palavras simples e rindo das tentativas atrapalhadas de repetir. A mãe de Lucas havia encontrado um novo sentido nos cuidados com o menino também. Ela costurava roupinhas, inventava músicas para fazê-lo dormir e, vez ou outra, cochichava para Henrique que o bebê tinha os olhos da mãe dele, arrancando um sorriso emocionado. A adaptação não foi apenas física, mas emocional. Lucas aprendeu a lidar com regras que antes não existiam para ele. Horários, responsabilidades, tarefas. Descobriu que não precisava abrir mão da liberdade, mas sim aprender a usá-la de outra forma. Henrique, por outro lado, aprendeu a conviver com o improviso. Nem tudo na casa estava impecável como antes. Às vezes havia brinquedos espalhados, pratos na pia ou música alta vindo do quarto de Lucas. Mas tudo isso agora era parte do que chamava de lar. Numa tarde de domingo, Henrique organizou um churrasco no quintal. Era algo simples, mas significativo. Estavam ali Lucas, sua mãe, alguns vizinhos e até Chico Pão e Dona Neide, convidados especiais que agora recebiam ajuda regular, como Lucas havia pedido meses atrás. Entre conversas e risadas, Lucas olhou para Henrique e, sem precisar dizer nada, o agradecimento estava claro. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, o bebê deu seus primeiros passos sem apoio, atravessando alguns metros até cair nos braços de Lucas. O aplauso foi geral, mas para Lucas, aquele momento tinha um significado especial. Era como ver, em poucos segundos, o resumo de tudo que haviam construído juntos. Coragem para tentar, segurança para se arriscar, e amor para amparar quando fosse preciso. Ele olhou para sua mãe, depois para Henrique, e teve a certeza de que aquele encontro improvável no dia sufocante, diante de um carro trancado, havia mudado não só a vida deles, mas a de todos que tocou. Na última cena daquela noite, Lucas estava sentado no gramado, o bebê adormecido no colo, e Henrique ao lado. A mãe se aproximou, sentou-se junto e por alguns minutos não houve conversa. Apenas o silêncio confortável de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, mas para eles, a verdadeira luz vinha dali, daquele círculo pequeno e seguro que haviam construído. E foi assim, sem promessas formais, sem contratos, apenas com olhares e gestos, que se consolidou algo que nenhum dos três esperava encontrar: uma família. E aí, o que achou dessa história emocionante? Diga o que achou nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.